Hoje a gente vai conversar sobre moda rápida ou fast fashion. Entra na roda e fica à vontade. Eu sou a Maria Ribeiro e essa é a Moda de Conversa. Com certeza você já ouviu o termo fast fashion, que no português traduzido é moda rápida. E hoje a gente vai conversar sobre esse modelo de negócio e entender como ele impacta e muito na indústria da moda. Vamos retomar aí um pouco da história. Não sei se vocês lembram, mas lá no vídeo de alta costura, eu expliquei para vocês que a alta costura teve seu apogeu na década de 50 e que até então era um modelo que dominava aí na indústria da moda. Só que, em contrapartida à alta costura, surge o pronto para vestir, que do inglês é ready to wear e do francês prêt-à-porter, que é mais comumente usado. E a gata, né, segue sendo poliglota, como vocês bem sabem. Mas esse modelo de pronto para vestir, ele é mais antigo do que a gente imagina. Já no início do século XIX, existiam, magazines em que vendiam essas peças sem que elas fossem feitas sob medida, mas já tinham ali uma certa opção de tamanhos e modelos diferentes. Só que a forma como as tendências se disseminavam naquela época eram muito diferentes do que a gente vivencia hoje. E claro, as estações eram respeitadas, as coleções por estação, porque não existia todo esse frenesi pelo novo. Então, a cada estação, eles colocavam ali os modelos novos nas araras, na Magazine para vender, e isso acontecia de forma mais gradual e mais lenta. Foi depois que as revistas de moda surgiram que as tendências passaram a se disseminar de forma muito mais rápida. A gente, inclusive, pode unir aí com o advento da fotografia e as revistas de moda surgindo, como a Vogue e a Harper's Bazaar, que surgiram em meados do século XIX. Então, imagina quanto tempo já que essas revistas, trazem essa informação de moda e de tendências, que antes eram ilustradas e depois, com o advento da fotografia, a gente tinha aí fotografias nas revistas também, aí surgiu a fotografia de moda e contribuiu, para várias outras coisas, disseminação de tendências, publicidade, enfim. Mas, se a gente for parar para pensar, só depois lá que o Charles Frederick Worth, criou aí várias inovações de modelo e que essa questão de marca é que a gente foi vendo esse sistema de moda como a gente entende hoje nascer. E aí também tem a questão do surgimento da máquina de costura, que facilitava aí o trabalho das pessoas que não precisavam mais costurar tudo à mão. Então, nisso tudo, foi culminando no surgimento do pronto para vestir, do prêt-à-porter. E a fast fashion, a moda rápida, ela é um produto do pronto para vestir. Porque lá na década de 40, a gente estava na guerra, na Segunda Guerra, e a gente viu aí o surgimento de algumas fibras sintéticas, artificiais, como por exemplo o poliéster, que facilitou e muito na produção de tecidos que imitavam outros tecidos e inclusive barateavam o preço dessas roupas. A gente vai para a década de 50, em que a gente tem ali o apogeu da alta costura, mas depois disso, nos anos 60 e 70, a gente já vê ali um declínio desse tipo de consumidor, de consumo de alta costura, e o prêt-à-porter, o pronto para vestir, entra em cena. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Muito provavelmente vocês têm ou conhecem alguém que teve vó, ou até bisavó, ou mãe, ou tia que costura. E sabe por que isso acontece? Na década de 60, 50, 60, a gente tem aí surgimento de revistas como a Manequim aqui no Brasil. E o pronto para vestir, apesar de já ter essa questão de ser em grade, não é feito sob medida, especialmente para você, ele ainda era muito caro. Então, o que acontecia? Essas revistas pegavam as tendências, colocavam nas páginas da revista com molde, você comprava o tecido e você costurava sua própria roupa. E aí você andava na moda sem gastar tanto. Por isso que essas revistas eram muito populares aqui no Brasil nessa época. Porque as pessoas tinham acesso à moda sem precisar gastar tanto, porque o acesso realmente era mais difícil. Só que na década de 70, a gente viu aí esse modelo, de negócio da moda rápida surgindo e com muita força. Na década de 70, por exemplo, a gente já viu o surgimento da
Zara, né? Que é aí uma das grandes lojas de moda rápida que existem no mundo hoje. E algumas outras que já existiam aqui no Brasil, que eram outras marcas, foram adaptadas para esse modelo de negócio, como a Renner e a Riachuelo. Então, a gente vê aí, né, que esse consumo mais rápido foi crescendo com o tempo até os anos 90, em que a gente viu o ápice desse modelo de negócio. Isso porque existem vários fatores, né? Como, por exemplo, a globalização. A internet, hoje em dia, ela facilita muito o acesso, né, a informação, tendências, e nunca como antes a gente pôde ter acesso e consumir tendências de moda. E muitas dessas lojas, dessas marcas, se apropriam aí do que tá na moda e fazem produtos inspirados, para não dizer outra coisa. Então, aquilo que você viu na passarela ou numa marca muito mais cara, em breve você vai encontrar numa dessas fast fashion, uma dessas lojas de moda rápida. E aí, as pessoas consomem. Um modelo que eu acho que vocês já devem ter visto, que saturou, é aquele Scarpin da Miu Miu, que tem fivelinhas, ele é todo cruzado, que é numa cor assim, um bordô, num vinho. E que, gente, eu vi em tanto lugar aquele Scarpin, mas em tanto lugar, que eu olhei aquilo e falei, gente, tá todo mundo usando isso. E, na verdade, né, as pessoas simplesmente reproduziram o modelo ali da Miu Miu. Então, muitas vezes, esse processo de criação, de design, ele é pulado. Então, a gente não tem ali toda essa etapa de criação. Ou se tem, é algo muito pontual, em que existem ali só algumas modificações e logo já vai para a produção. Por quê? Porque a moda rápida, ela exige justamente isso, rapidez. Então, muitas dessas marcas colocam 26 coleções diferentes em um ano nas prateleiras. Isso são peças novas a cada 2 semanas. Acredita-se que um ciclo, né, desde o início até estar na prateleira, leva aí em torno de 18 dias. Então, como tem que ser muito rápido, o processo tem que ser muito objetivo e até encurtado. Por isso que algumas etapas são puladas. Não tô falando que eles não criam nada e não existe design ali dentro, não é isso. Mas muitas das peças são, sim, tiradas diretamente das grandes marcas, das passarelas, para chegarem o mais rápido possível para o consumidor. Por quê? Porque é isso que vai vender naquela hora. É a tendência que as pessoas estão querendo ver. Lembra que a gente falou no vídeo de tendências sobre como a gente, todo mundo, né, tá aí propenso a ver a informação de moda, querer usar uma tendência, e as fast fashion, elas pegam isso muito rápido justamente para você consumir naquela hora. Mas aí vem a questão, qual que é o problema disso? Primeiro, como existe essa produção super elevada e rápida, muitos dos produtos não têm uma qualidade muito legal. Então, acredita-se, já foi feita uma pesquisa, né, de um levantamento de que geralmente uma peça que é comprada numa dessas lojas de moda rápida dura aí cerca de 3 usos. E, gente, vamos falar bem a verdade, você usar uma peça 3 vezes só não tá condizendo com a realidade, né? Até porque não tá dando valor ao teu dinheiro, nem ao planeta, né? Porque se você vai usar uma peça 3 vezes e depois descartar, não tem como. E durante aí a pandemia, a gente viu o boom de uma fast fashion, de uma marca de moda rápida que é muito famosa, que é a Shein, ou Shein, né, como a gente comumente chama, e que coloca modelos variados para venda no site deles. E é uma infinidade de modelos. Enquanto Zara, no primeiro trimestre de 2022, colocou 6.800 modelos novos nas prateleiras, e a H&M, né, colocou 4.400 modelos diferentes, nesse mesmo período, a Shein colocou 300 mil modelos novos à venda. Então, ela já é classificada como uma ultra fast fashion. Ela não é mais fast fashion, ela é ultra moda rápida, né? Então, é o extremo do que a gente vê aí nessa produção e venda de moda, que muitas vezes, como eu falei, tem uma baixa qualidade e é quase uma peça descartável. Então, os números são bem alarmantes.
E além disso, eles não são transparentes quanto aos processos que eles têm. Não estou dizendo que as outras são transparentes, tá? Mas a Shein é a que é menos transparente. Existe um índice de transparência que o movimento, né, Fashion Revolution faz todos os anos com diversas marcas. E entre as marcas de moda rápida, fast fashion, a que tem o maior índice é a C&A, com 73%, de acordo com o último índice do ano passado. Acredito que o desse ano, né, vai ser lançado ali pro final do ano. E a Shein é que tem a mais baixa, com 7% de transparência. Então, assim, é um documento bem detalhado, posso deixar o link aqui embaixo para vocês verem, mas tem muita informação e todos os critérios que as marcas têm que apresentar para né, ser avaliado nesse índice. E de acordo também, né, com o movimento Fashion Revolution, apesar de 73% ser um valor relativamente alto, ele ainda não é suficiente, tá? Então, eu vou deixar aqui embaixo o relatório e já vou aproveitar para pedir para você deixar seu like, né, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Que eu tô aqui dando material de qualidade para vocês verem e estudarem a respeito disso. Dentre as muitas consequências que a gente vê, né, que a moda rápida traz, está a poluição, a questão da mão de obra muito barata, porque vamos pensar assim, se você tá numa loja em que a peça final muitas vezes custou ali alguns dólares ou alguns euros, aqui no Brasil a gente não vê isso tanto porque, né, a Zara, por exemplo, é importada e aí acaba ficando com preço mais elevado. Mas você vai na Zara na Europa, 9 euros. Como é que uma calça custa 9 euros? Como é que chega no consumidor final, passando por todo um processo, desde a produção até a logística de levar, até, enfim, olha quantos processos existem, né, para essa calça chegar no valor final dela com 9, 10, 12 euros. É muito estranho, né? Então, a gente vê aí uma terceirização dessa mão de obra para países periféricos com condições muito precárias e análogas à escravidão, tá? Inclusive, né, o movimento Fashion Revolution, para quem não sabe, ele surgiu depois de um desastre que aconteceu lá em 2013 em Bangladesh, em que um prédio desabou, deixando aí quase 2.000 mortos, se eu não me engano, ou um pouco mais até, mas foi, assim, muita gente, tá, que perdeu a vida naquele dia. E grande parte, maioria, né, dos trabalhadores que estavam nesse prédio eram trabalhadores da indústria da moda. E aí foi, né, colocado isso à luz e começou a pergunta, né, quem faz as minhas roupas? Quem fez as minhas roupas, né? Então, da onde que tá vindo essa mão de obra? Porque não é possível que uma peça chegue com um valor final tão baixo e tenha tido um processo ético, né? Então, a gente tem que começar a se questionar sobre isso também. E claro, sobre toda a questão de que, como eu falei, nós estamos propensos à indústria, a gente está inserido no sistema e a gente vai querer comprar peças da moda que a gente vê influenciadoras grandes usando, que a gente vê pessoas que a gente admira usando e a gente também quer usar. Isso é normal, a gente tá dentro do processo, como eu já falei pra vocês em vídeos anteriores. E aí, essas marcas facilitam o nosso acesso, sem dúvida. Até mesmo a Shein, que tem aí uma grade de tamanhos muito diferenciada, né? Que ela veste diversos corpos e pessoas que não encontram peças que estão na moda aqui conseguem comprar pela internet e se vestir da forma como elas sempre desejaram. Então a gente não pode negligenciar isso, fechar os olhos e entender que as pessoas querem se vestir, né, de acordo com o que elas gostam, o estilo delas. Então é aí algo muito complicado, né? Eu entendo a complexidade disso, mas também existe aí algo que a gente pode ponderar, né? Eu sempre falo, comprar com assertividade, comprar menos. Então, não é porque você encontrou uma peça que tem do seu tamanho que você vai comprar 5 peças de cores diferentes, porque você não... né? Então, ter um pouquinho de parcimônia também, né? Eu, particularmente, compro de moda rápida. Claro que eu compro mais da Shein, eu nunca comprei e pretendo nunca comprar, porque vai contra o que eu acredito, porque eles não são transparentes e, né, estão aí contribuindo cada vez mais para que a indústria se mantenha, né, nesse segundo lugar como a maior poluinte do planeta. Então,
não faz muito meu tipo, sabe? Falando sobre esses impactos que a indústria tem, né? Como é que a fast fashion contribui? Então, aqui são 3 pontos. Responsável pela poluição de 20% da água do planeta, desperdício de água e responsável por 10% de toda a emissão de carbono do planeta. E aí, gente, semana passada, eu até botei no meu Instagram que a Shein ultrapassou a Zara na quantidade de emissão de carbono, né, anual. De 2021 para 2023, eles triplicaram esse índice, tá? Chegando aí a 16 ponto alguma coisa. A Zara vem em segundo lugar, com 16 ponto alguma coisa também, mas é um pouquinho menos. E aí a gente vê outras marcas, sendo que a H&M, né, H&M também tá ali entre as 5 principais, tá? Depois acho que tem a Nike e o conglomerado de marcas lá que tem a Louis Vuitton, que são marcas de luxo, de bebida, de perfumes, relógios, enfim, né, que é o conglomerado. Então, também, né, é responsável por grande parte dessa emissão de carbono. Então, são danos muito severos, né, que estão acontecendo no planeta devido a esse consumo, né, e essa produção exagerada, né, porque se eles produzem tanto é porque as pessoas, né, estão sempre buscando o novo, estão sempre sendo instigadas para comprar o novo, né, e até mesmo as marcas que mantêm ali no pronto para vestir, mas não são, né, de moda rápida, que não tem ali essa questão de colocar coleções novas a cada 2 semanas nas prateleiras, já aumentaram o número de coleções anual, né? Então, agora não é mais primavera, verão e outono, inverno, a gente já tem aí 4 coleções diferentes no ano, justamente porque existe, né, essa demanda alta em que as pessoas querem o novo o tempo todo, e que vem muito dessa questão que a gente vive hoje, né, de informação, de estar na internet o tempo inteiro vendo as tendências e querendo consumir a todo tempo, né. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa produção, a gente tem esse consumo exacerbado. E aí, novamente, eu vou bater nessa tecla de que você precisa consumir menos e consumir melhor. Sempre, 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 sempre. E só para vocês terem noção de algumas controvérsias aí que existem dentro desse sistema também, o dono, né, o CEO de uma marca de moda rápida, ele ganha em 4 dias o que uma pessoa que tá lá na ponta, na mão de obra, produzindo essas peças, vai receber durante a vida inteira dela. Então, existe essa disparidade muito grande também. Além de que, né, que nem eu falei no vídeo sobre sustentabilidade, os países de primeiro mundo, eles exportam o lixo, né, têxtil deles para os países periféricos, né, além de que na produção dessas peças, né, não só no descarte, mas na hora de produzir também, existe muito desperdício de matéria-prima, né. Estima-se que só no Brás, em São Paulo, são retiradas 45 toneladas de tecido, de restos, né, de matéria-prima por dia. E além disso, eu também falei lá no começo do vídeo, né, sobre a questão do surgimento de outras fibras que facilitavam aí, né, a produção de tecidos mais baratos e inclusive que imitavam outros tecidos. E o poliéster é o principal, né, a principal fibra têxtil hoje, ela é usada aí por quase 60% das produções de peças no mundo, então é um uso muito alto do poliéster. Para quem não sabe, poliéster é plástico, então ele não se decompõe na natureza, né, então ele tem essas questões de que ele é uma fibra mais barata, ele barateia o preço, ele faz com que você consiga imitar outros tecidos mais facilmente, além de que ele tem facilidades no uso, como não precisar passar, é uma peça que, enfim, né, ela consegue aí funcionar para vários tipos de tecido, ela se mescla, enfim, é uma fibra que é utilizada em grande quantidade. Depois a gente tem as fibras naturais, como o algodão e o linho, e as artificiais. Mas vem aí novamente, né, essa questão dessa controvérsia, porque o poliéster
para baratear as peças, ele é muito utilizado, principalmente também nas marcas de moda rápida. E aí, né, a gente tem esses ciclos fechando. Então, aí, o poliéster é ruim, ele não se decompõe, você usa uma peça que não dura muito tempo, e aí você descarta, e aí vira o ciclo, e você vai aí comprando, né, porque você vai lavar, vai soltar nanoplásticos, que vai pra água, o peixe vai comer, depois você vai comer o peixe, e vai ter nanoplástico dentro do seu organismo. E basicamente é isso que acontece. Bacana esse vídeo, bem alto astral, bem pra cima, bem bacana. Mas por que eu quero trazer todas as informações para vocês? Justamente para que a gente aprenda e entenda o poder e o impacto que o nosso consumo dentro da indústria tem. E também para que a gente busque outras alternativas. Eu quero fazer um vídeo que fale só sobre essas alternativas, né? Como a gente pode melhorar nosso consumo e da onde que a gente pode buscar essas alternativas, marcas de moda lenta, ou então outras formas de consumo, como por exemplo, consumir em brechós. Mas, né, eu quero deixar isso para um outro vídeo. Nesse, eu quero mesmo que vocês entendam todo o impacto que a moda rápida carrega, né? Apesar de que nem eu falei, eu entendo, né, que as pessoas querem ter esse acesso ao que tá na moda, o que é tendência, mas a gente também precisa dosar aí o nosso nível de consumo, né? A gente não precisa de tudo isso que a gente consome, tá? Enfim, eu acho que por hoje é isso. Espero, né, que vocês possam refletir a respeito disso. Me conta se você já sabia dessas informações. Eu vou deixar aqui o índice de transparência, né, que nem eu citei. Vou deixar também mais algumas sugestões de leitura, de reportagens, enfim, para que vocês continuem se informando. E é isso. Nos vemos na semana que vem. Um beijo. Tchau.